Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de março de 2023, são 8 horas da manhã. E o ministro Gilmar Mendes deu uma entrevista ao jornal O Globo em que critica a proposta de mandato para ministro do STF, diz que é cavalo de Troia e tranquiliza até um pouco a sociedade em relação às notícias de que ministros do STF estariam de acordo com essa história de mandato para ministros do STF. Isso é um absurdo. Mandatos de 8 anos tiram totalmente a independência de um ministro do STF. O decano disse que o debate sobre prazo para atuação de novos membros do Supremo é cortina de fumaça. Ele vê a corte mais forte após ataques democráticos e considera inegável a responsabilidade política de Bolsonaro. E é nesse ponto que o decano, o ministro mais antigo do STF, Gilmar Mendes, nomeado lá em 2002 por Fernando Henrique Cardoso, antes de deixar o governo, ele era o advogado-geral da União, teve uma carreira controversa por muitas decisões contra o PT, mas o mais engraçado em relação a Gilmar Mendes é que ele, apesar de uma história conturbada com relação ao PT, o Gilmar Mendes ele se tornou amigo de Lula. E este blogueiro mesmo que vos fala chegou a propor um processo contra na verdade eu fiz uma interpelação judicial no STF a Gilmar Mendes, porque muitos talvez se lembrem de uma vaquinha que foi feita para pagar a multa de José Dirceu no escândalo do Mensalão. Ele foi condenado e foi imposto uma multa a ele de mais de R$1 milhão, e uma vaquinha feita na internet para pagar a multa do José Dirceu imposta pelo STF foi chamada de lavagem de dinheiro por Gilmar Mendes. Gilmar Mendes depois votou contra o habeas corpus de Lula para ser preso em 2018, e depois o Gilmar Mendes se arrependeu, ele votou a favor da prisão em segunda instância e depois se arrependeu, e o Gilmar Mendes acabou se tornando o campeão da condenação de Sérgio Moro e da anulação dos processos contra Lula, e assumiu uma postura honorável que dignificou e ampliou a imagem de Gilmar Mendes perante o Brasil e perante todos aqueles que pensam nesse país. E agora o Gilmar Mendes responsabiliza, diz que é inegável a responsabilidade de Bolsonaro na intentona golpista de 8 de janeiro, mas mais do que isso, ele cita a responsabilidade de Bolsonaro no caso dos Yanomamis, no caso dos ataques às populações indígenas. Então vamos ler um trecho aqui dessa matéria, não vou ler a entrevista, mas eu vou ler um trecho dessa matéria para corroborar tudo isso que eu estou dizendo aqui sobre o que o Gilmar Mendes está dizendo nessa entrevista. O decano do Supremo ficou emocionado ao se deparar com os escombros no STF após o ataque golpista, e ele afirmou que o STF saiu mais forte desse processo e que a proposta debatida no Senado de fixar mandatos para novos membros da Corte é um cavalo de Troia para discutir outras questões. E, na verdade, aqui no texto, ele cita qual a responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse processo. A resposta política é inegável, isso é óbvio.
Quanto à responsabilidade pessoal no campo penal, vai ter que ser decidido, mas de fato a responsabilidade política de Bolsonaro é evidente, porque havia uma diretriz, como vimos na área da saúde, uma tragédia de erros que está associada inclusive a toda essa questão das fake news, das manipulações das pessoas. O 7 de setembro anterior e o 7 de setembro do ano passado tinha uma conotação de colocar gente na rua, sempre com um discurso voltado contra o Supremo. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida de que Bolsonaro tem responsabilidade. E tem um dado que não podemos relativizar, que parece organizado: a tal manifestação depois das eleições nos quartéis para pedir intervenção. E ele ainda fala aí dos Yanomamis, né? Você viu no olho da matéria aqui. Então, na verdade, o fato de o ministro mais antigo e hoje talvez o mais respeitado pelo plenário, pelo conjunto do STF, responsabilizar Bolsonaro dessa forma é realmente muito ruim para o Bolsonaro, porque o Gilmar não diria o que está dizendo se ele não soubesse que o STF... Bom, na verdade ele cita nessa entrevista que o STF está alinhado, o STF está, na verdade, unido nessa questão do golpismo. E como foi no caso do Sérgio Moro, o Gilmar não entra para perder. No caso do Sérgio Moro e da anulação dos processos de Lula, o Gilmar conseguiu condenar o Sérgio Moro porque ele é um player, ele é um jogador ali no STF e ele nunca fica minoritário. Então, essa entrevista do Gilmar deveria preocupar muito o Bolsonaro. E aqui o jornalista Ricardo Noblat, um dos jornalistas mais antipetistas da mídia durante o governo Lula, ele trabalhava no Jornal do Globo, foi um crítico implacável do Lula, e ele está dizendo o que é óbvio: tem muita gente, inclusive gente de esquerda, viu gente? Isso que é mais impressionante, um monte de gente de esquerda que caiu no golpe do Moro, começou a criticar o Lula por ele ter dito que tinha uma armação e tal. Tá certo que o Lula pegou forte ao falar em foder o Moro e tal, mas ele estava se referindo ao tempo em que ele estava dentro da cela, que ele tinha perdido a esposa, vítima da Lava Jato e do Moro, que ele tinha perdido o irmão, vítima da pressão da Lava Jato e do Moro. O desespero da dona Marisa Letícia e do Vavá, irmão do Lula, com os ataques de Sérgio Moro, matou essas pessoas. Não é? Então, e preso naquela cela, ele tinha que pensar o que ele pensou, é um ser humano, não é? E aqui muitos começaram com essa história de que estamos arrependidos de ter feito L, e comparam Lula com Bolsonaro. E ele diz: há quem pense que Lula e Bolsonaro se equivalem e que acha que Lula, ao contar que o que desejava para Moro enquanto estava preso em Curitiba, ou pôr em dúvida que o PCC tenha planejado sequestrar o juiz, foi capaz de se equivaler ao pior bolsonarismo. E diz o colunista: um absurdo, para lá de absurdo, não tem absurdo maior de comparar esses dois. O Lula alguma vez foi genocida? O Lula alguma vez estimulou as pessoas a não tomar vacina? Não é? O Lula alguma vez tentou contrabandear alguma coisa? Na verdade, o Lula teve seus processos anulados porque nunca conseguiram provar nada contra ele. O que dói em tudo isso é ver que teve gente de esquerda que embarcou nesse barco furado aí, e a esquerda precisa refletir muito, muito, porque 2013, que foi começado pela esquerda, colocou o Brasil na situação em que estava. Vamos refletir. E as apostas de Valdemar para 2026, caso o Bolsonaro fique inelegível, o Valdemar já nem conta com o Bolsonaro para 2026, porque ele sabe que ele vai ficar inelegível. E ele cogita governadores, o plano de colocar a Michelle em 2026 também já desanimou, porque é uma dondoca, uma mulher que não tem conteúdo nenhum, que vai ser incapaz de sustentar um debate político. E uma notícia que é positiva: cota para negros em cargos de confiança no governo federal.
É preciso que a etnia majoritária, esmagamente majoritária neste país, seja representada em todas as áreas, e o Lula atuou fortemente para isso, começando pela área mais absurda, que é a medicina. Eu vos digo, você que me acompanha aqui, eu tenho 63 anos, eu nunca me consultei com um médico negro. Meus filhos, que já são todos adultos, nunca se consultaram com um médico negro, num país em que a maioria esmagadora da população é afrodescendente. E nem Flávio e nem Eduardo Bolsonaro disputarão eleições para cargos executivos no ano que vem. Parece que a ficha deles está caindo. E Lula é convencido a trabalhar menos pelos médicos. Eles pedem que Lula trabalhe menos. A intensa, e bota intensa nisso, a agenda de Lula vai ser suavizada, sobretudo em relação a viagens que ele tem feito no Brasil. Veja só a diferença. Quem compara Lula a Bolsonaro, Bolsonaro que passou 4 anos sem trabalhar, a agenda dele era uma piada, ficava fazendo motociata, fez campanha eleitoral durante 4 anos, tornou-se folclórico, que era impossível fazer uma reunião com ele, porque nos primeiros 10 minutos ele falava um pouco do assunto da reunião e depois começava a fazer piadinha. Então criou-se uma tática de falar com ele do que interessa logo que começasse a visita, porque depois ele começava a fazer piada e passava a reunião inteirinha fazendo piada. Não é? E o Lula estão tendo que convencê-lo, com quase 80 anos de idade, a trabalhar menos. Essa é a grande diferença. E militares da ativa descumprem regulamentos e seguem engajados após candidaturas nas eleições. Integrantes das Forças Armadas que se licenciaram para concorrer retornaram no governo Lula e continuam a se manifestar politicamente nas redes, o que é proibido. De 56 que lançaram candidatura, pelo menos 31 fizeram campanha para Bolsonaro. E na verdade, isso é uma piada. Os comandantes, as Forças Armadas sugeriram aos militares da ativa que se desvinculem de partidos políticos e da política, sendo que a lei obriga-os a fazer isso. Então, veja, na verdade, essa leniência, como sugerir, recomendar, tem que mandar. São Forças Armadas, cadeia de comando é tudo entre os militares. Proíbam, punam, prendam e coloquem na reserva quem descumprir. Mas as Forças Armadas se corromperam de uma maneira que as levou de volta a 1964 durante o mandato de Bolsonaro. E de joias à pandemia, investigações miram 16 membros das Forças Armadas. 16. Aqui o ex-ministro militar Bento Albuquerque, das Minas Energia, que tentou contrabandear as joias. São inúmeros casos de militares envolvidos em crimes, né? E em crise, o PSDB teme novo esvaziamento nas eleições municipais. No Rio, o partido está acéfalo e em São Paulo, tucanos são assediados por republicanos. Na verdade, o PSDB ele está pagando basicamente por aquilo que ele fez, não é? Tudo que o PSDB fez contra a democracia, para prender o Lula sem provas, para derrubar a Dilma Rousseff, para ajudar o golpista Michel Temer, tudo isso está custando caro a esse partido. O PSDB está se esvaziando e diminuindo, está sendo tomado pela extrema-direita, um partido que tem na sigla o nome Social Democracia, porque o PSDB é Partido da Social Democracia Brasileira. É um caso de suicídio por aderir a um conservadorismo de direita, e isso o Fernando Henrique deve estar refletindo muito sobre o que ele fez no PSDB, mesmo que ele tenha passado para o lado do Lula, defendido a eleição do Lula, mas o Fernando Henrique Cardoso errou muito. E
conspurcou, manchou uma carreira que ele teve na política que poderia ter sido brilhante. E o Planalto calcula o custo de indicar o advogado de Lula, Cristiano Zanin, ao STF. Por quê? Não tem uma maioria sólida na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. No plenário tem uma maioria mais concreta, tal, mas vai ser um certo desgaste. O momento para o Lula não é bom. Esse caso do Sérgio Moro foi um desastre do começo ao fim, desde a fala do Lula para foder, como depois a reação de aliados, o fogo amigo, que não pensou duas vezes. E a ABIN revela que 90% das compras do órgão durante o governo Bolsonaro foram compras secretas e agora está investigando. Vamos ver no que vai dar aqui. Aqui o Bolsonaro com o Alexandre Ramagem, um amigão que ele colocou lá, e vai vir muito escândalo ainda da ABIN, minha amiga, meu amigo. E o Sérgio Moro faz politicagem da pior espécie no caso PCC. O Sérgio Moro, realmente, ele está sendo criticado, a mídia já começa a cair, a ficha da mídia, não é? Aqui é uma opinião do colunista do UOL, Chico Alves, depois de a mídia se perfilar ao Sérgio Moro de uma forma patética, porque o Sérgio Moro e o Bolsonaro já até marcaram encontro para o caso de Bolsonaro voltar ao Brasil, né? Enquanto ele voltar eu ainda não acredito, mas na verdade a mídia caiu de cabeça no Sérgio Moro, que caiu de cabeça no bolsonarismo. Então, mídia, bolsonarismo e morismo estão juntos outra vez, não é? Então vamos ver no que é que vai dar isso para eles. A mídia parece realmente ter se esquecido. O presidente Lula deu nos últimos dias ao senador Sérgio Moro condições, tal, mas aqui o colunista diz que, apesar do erro do Lula naquela fala, compará-lo, a mesma coisa que o Noblar, compará-lo a Bolsonaro e dar razão à politicagem do Sérgio Moro de acusar o Lula de ligação com o PCC por causa daquela frase, isso é uma canalice que não tem mais tamanho, e quem apoia o Sérgio Moro é tão canalha quanto ele. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.